Olá pessoal, estamos de volta na luz do nosso Pai Oxalá. Estamos aqui dando continuidade. Essa vai ser a segunda parte da nossa live com o nosso amigo Diller, dirigente do grupo espiritualista SCF, Esperança, Caridade e Fé, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então Diller é um camarada aí que tem quase 30 anos de experiência na Umbanda Esotérica, no Espiritismo Kardecista. É um cara dirigente aí há mais de 10 anos, com uma larga experiência em todas as áreas do espiritualismo, trazendo aí conosco uma visão mais universalista, mais descentralizada, mais aberta. Então estamos esperando aí o nosso amigo Diller entrar. Eu já coloco ele para participar em conjunto. Kodan, já estamos indo para a segunda hora. Pessoal, agora também vamos abrir para perguntas. Essa primeira 1 hora de live acabou que ficamos mais batendo um papo, eu e o Diller, trocando alguns pontos de vista, alinhando algumas coisas. Vamos abrir agora para vocês fazerem perguntas também em cima dessa temática espiritualista, universalista, Diller. Estamos esperando aí. Ok, Diller Jorge. Diller já está entrando aí, pessoal. Vamos dar prosseguimento na nossa live, indo para essa segunda hora de live. Voltamos. Voltamos. Ô, Vitor, eu quero continuar a resposta daquela questão que você fez anteriormente sobre o universalismo, tá? Sim, perfeito, perfeito. Ô, Diller, só uma coisa aqui, eu estava falando com o pessoal também, para essa Sim, segunda hora de live, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode colocar para a gente, dentro daquilo que a gente souber responder, dentro desse tema aí de universalismo. pode sim. Ô, Vitor, se você tiver uma facilidade maior para ler a pergunta aí se você quiser repetir, eu também respondo daqui, tá? Porque Ok, tá bem pequenininho aqui a ler. sim, eu faço isso então. Tá. Aí, Eu queria, pode dar antes também, assim, continuidade aí. beleza, agradecer. Nós tivemos duas colegas que tiveram presentes aqui, a dona Denise e a filha dela. A Karine esteve conosco aqui também agora mesmo, estava acompanhando aqui o pessoal aqui de Ribeirão Preto. Bom, falando sobre o universalismo, né? Ninguém pode dizer que é o detentor do universalismo. Não é essa corrente ou aquela corrente. O universalismo está em Kardec? Tá também. Se nós olharmos com um tom menos ufanista, né? Com um senso crítico mais apurado, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, e porque também então, a Gênese, nós vamos encontrar muito de uma semente universalista ali dentro. O Sim, universalismo, o universalismo tá na Umbanda, ele encontra espaço na Umbanda? Eu acredito que sempre esteve na Umbanda. Toda vez que a gente for se deparar com o ensino de magia, com a prática de magia, nós temos elementos físicos que são manipulados, que são diversificados, né, ou filtrados através de uma entidade incorporante, mas que vai acontecer no etéreo. Bom, no universalismo, ou no que nós pensamos e defendemos como universalismo, nós, enquanto indivíduos, nos desdobramos nessas dimensões onde ocorre o sentido dessa magia. E por que não também dizer do início da vida propriamente dito? Entendendo o desdobramento dessas dimensões, nós refletimos isso dentro da escola de Umbanda e procuramos aplicar ao nosso individualismo dentro da escola de Umbanda, para que nós tenhamos ações coletivas dentro da escola da Umbanda. Então, isso seria o germe, a semente do pensamento universalista, ou universalismo, dentro da Umbanda, dentro dessa nossa escola de Umbanda. Diller, foi você que inventou? Não, isso é uma orientação que veio do alto. Eu também tive uma dificuldade muito grande para poder entender. Confesso que estou entendendo ainda, ou seja, não está pronto ainda, né? Nós somos, assim, trabalhadores e estimulantes dessa linha de pensamento e torcendo para que cada um daqueles que passarem aqui dentro do nosso espaço, né, que pegar um pedacinho e encontrar um pedacinho dessa cultura dentro deles, ainda que forem vibrar em outras direções,
que possam levar lá adiante. Olha, eu também sou universalista, ainda que eu hoje estou praticando uma umbanda tradicional, ainda que hoje eu sou só reikiano, ainda que hoje eu sou só mesista quântico, sem problema algum. Ok, perfeito. Pessoal, quem tiver alguma pergunta aí, vamos aproveitar. Eu vou encaminhando para o dealer, tá bom? Vamos aproveitar aí o nosso camarada aí, é uma biblioteca viva. Imagina. Ô, dealer, eu quero fazer uma pergunta bem específica para você. Vamos lá. Várias casas têm um contato com literatura ramatiz, né? Dentro dessa vertente espiritualista, universalista. Vocês aí têm algum contato com as obras de Ramatiz ou desconsideram? Não, não. Especificamente dentro da nossa biblioteca, dentro daquilo que seria a, a base da nossa fundação de pensamento, nós temos muito pouco de Ramatiz. Vou tentar explicar o porquê. Ramatiz ele é um tanto radical, né, em alguns aspectos, principalmente não só no consumo da carne, mas no entendimento do sexo, na aplicação da lei, no indivíduo, né, para com o todo. Ele cobra uma postura que é muito certa, é muito sucinta, eu não estou dizendo que está errado. Guardando a proporção que é a minha opinião, tá certo? Alguém vai falar assim, Sim, esse sim. cara tá louco, mas é a minha opinião. Por outro lado, Vitor, eu não posso deixar de seguir aquilo que é o nosso orientador, aquilo que é o nosso guia espiritual, aquilo que é a entidade que coordena a nossa casa. E existem algumas opiniões desse nosso guia que são consoantes com aquilo que o Ramatiz traz, mas dentro de uma proposta futura do ser. E aí esse amigo espiritual reconhece que nós ainda não estamos nesse nível. Então é muito difícil, por exemplo, vamos pegar assim um exemplo. A gente pode ter um médium, um exemplo, tá? Não é um exemplo vivo, mas é só um conceito teórico. A gente pode pegar um médium que aquele médium não consegue ainda ter para os seus hábitos, uma cultura vegetariana ou vegana. Bom, esse médium ele fuma, ele toma cerveja dele, não tem problema nenhum. Se você for seguir à risca aquilo que é o que Ramatiz prega como um sentido de uma mediunidade plena, o indivíduo vai ter que abrir mão de todos esses aspectos. Ponto. E isso é super certo. Porém, se nós fizermos um filtro de todos os médiums que já estão livres de parte dos vícios ou vicissitudes, não sobra médium na Terra para trabalhar, entendeu? Não, não sobra Então, não. não sobra, cara. Então, assim, ó, o que Exu fala pra gente, por exemplo? Cara, você tá com vontade de comer um bife? Come. Melhor você comer do que depois eu não conseguir incorporar em você, porque você está pensando no bife que você deixou de comer, entendeu? Não é necessariamente isso que vai te atrapalhar. Até porque hoje em dia tem todo um respeito, né, no tipo de consumo. Bom, mas sim, precisa fazer um esforço para a gente se livrar de alguns costumes primitivos? Sim. Primeiro a gente vai se livrar desses costumes primitivos para depois a gente praticar a nossa mediunidade? Não. Então Não. vamos tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos nos educar na mediunidade para a gente abrir mão dos costumes primitivos. Porque se nós não tivermos a mediunidade como um apoio, provavelmente o primitivismo vai voltar a ser mais forte. Entendeu? A gente provavelmente, o primitivismo vai voltar a ser mais forte na gente. E a gente vai ter um pouco de trabalho depois no futuro. Mas é muito bem-vindo. Nós temos colegas ali dentro que já traz a cultura de Ramatiz. Na escola onde eu iniciei na Umbanda, o meu mestre anterior tinha toda a literatura, ainda tinha princípios de Ramatiz dentro da escola, porque é o fundamento esotérico também. Não está dentro da nossa escola, porque eu preciso seguir aquilo que o orientador fala. Por hora, o Sim. orientador não nos abriu espaço. E eu não sou bobo de brigar com ele por conta disso. Eu não posso teimar. Já está aparecendo alguma pergunta? Sim, Kodan, terapeuta, falando assim, tem hora que eu incorporo,
que começa besteiras na minha mente. Bom, isso é normal, né? A gente não consegue, apesar das tradições orientais, algumas, falar aquela máxima esvaziar a mente. Eu não sei se isso é possível. O que que você acha sobre isso, Dile? Eu acho que quando a gente está numa casa, por exemplo, vamos fazer uma ideia aqui. Nosso grupo anteriormente chegou a ter 18 pessoas. Hoje o nosso grupo tem 2, 3, 4, porque a gente já está fazendo. Como a gente está com o problema da pandemia aqui em Ribeirão Preto, a gente está atendendo só alguns casos emergenciais. Mas ainda que nós temos 4 trabalhadores físicos na Terra, em média a gente tem de 40 a 60 entidades trabalhando na casa como um todo. Tomando conta, vibrando, enfim. Quando você tem vários médiums dentro de uma corrente, por mais que você tenha ali uma conduta da sua linha de pensamento, você não está livre de ser bombardeado pelo pensamento do médium que está do lado. E nem tampouco de algum consulente que está na corrente. Não, Tá não. certo. Verdade. Né? O médium, ele há de se vigiar melhor? Sim. Mas essa vigília precisa ser um ato constante, né? Ele não consegue naqueles 15 minutos de concentração. Não. Então, ainda assim, o médium mais experiente, vamos dizer, médiums que já têm uma idade significativa de lida de alguma casa kardecista ou de umbandista, não está livre de sofrer essa interferência. Esse médium, porém, com mais experiência, consegue filtrar essa interferência, dar o devido destino, se é algum espírito que deseja se manifestar, ele mesmo orienta, sem precisar fazer com que isso passe por uma incorporação, e imediatamente ele volta dentro do sentido do sagrado e do divino dele ali. Mas assim, isso é muito comum, quer dizer, não tem ninguém que está imune a esse tipo de ocorrência. A gente precisa, lógico, em virtude dessas ocorrências, não entender também que, por serem comuns, elas precisam ser usuais. Quando Sim, acontece, é também para nos chamar a atenção. sim. Eu gosto de falar autopoliciamento, porque estamos ali dentro de uma casa, seja kardecista, seja umbandista, a corrente é o conjunto, não é uma pessoa só. Muitas vezes, às vezes, uma antipatia que pode estar ou não sendo insuflada por algo externo, por um ser externo, ou apenas por uma dificuldade na convivência, gera essa troca de cargas entre médium e médium, aí há birras entre uns e outros, ou às vezes passa bobagens na minha mente. Uma coisa é isso acontecer, é do ser humano. Outra coisa é isso persistir. Perfeito. Se persistir, pode se tornar patológico, pode ser uma brecha para um mago negro tentando interferir na corrente da casa. Então, eu gosto de usar o termo autopoliciamento. Sim. Pode ser uma auto-obsessão também, né, Vitor? O indivíduo ainda com sentidos perversos no coração acaba permitindo com que o pensamento tome forma. Até porque o pensamento vem de várias direções, né? Tem um ambiente externo que nos cerca, mas tem também muito do resultado do nosso inconsciente. Quero só, concluindo essa resposta, em algumas experiências que nós fizemos na nossa casa, num dos locais onde nós estávamos habitando, a energia da casa, Vitor, foi medida em 4 quilômetros quadrados e 2 quilômetros para o alto. Ou seja, então a energia da casa estava em 4 quilômetros ali na horizontal e subia para 2 quilômetros. Imagina o tanto de mente, de pensamento que tem dentro de 4 quilômetros. Entendeu? Sim. Nessa nossa última experiência, a gente estava a 800 metros de um pronto-socorro. E era muito, cara, é muito forte, assim, era muito forte na nossa gira de Umbanda, na sexta-feira, o trabalho começar e ele precisar parar para atender essas emanações que estavam vindo de doentes que estavam dentro de um pronto-socorro. Aí você fala, pô, mas por que esse pessoal não vem na casa espírita? Porque o sofrimento está lá. Então, se nós somos bombardeados por esses pensamentos, imagina pensamentos de pessoas que muitas vezes estão mais próximas ali. Nós somos bombardeados por aquele colega que está impaciente. Pô, até 1 hora eu ainda não fui atendido. Nós somos bombardeados por aquela pessoa que muitas vezes está ali na gira, mas o companheiro ou a companheira está mandando mensagem o tempo todo e ele não está conseguindo manter a vibração dele ali. Nós somos bombardeados pelo colega que não conseguiu
ter a garantia que os seus filhos ficaram bem para que ele pudesse ir na gira. Então, cara, nós somos assim o tempo todo, né? São diversas ondas ali que nós vamos estar em intercorrência, em contato com elas, mas vale aí da nossa vigilância e compreender aquilo que é o tipo de pensamento que vem na nossa mente. Dentro da orientação de Kardec, ele sempre pede para que a gente, no primeiro momento, pense, imaginar ou questionar se naturalmente teríamos aquele pensamento. Se naturalmente, na nossa conduta de vida, nós teríamos, né, tivéssemos aquele pensamento, então é algo em nós. Se não, se nós não tivéssemos aquele pensamento, então é algum agente externo que vale muito da nossa vigilância e oração para não permitir com que isso aconteça de novo. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu vou pedir de novo aqui, se vocês quiserem estar enviando perguntas para a gente, vou estar encaminhando para o Dile, aproveitar que ele nos deu a honra aí dessa segunda hora de live, tá bom? Especificamente em relação a isso, Dile, você falou aí que às vezes precisa chegar a parar atendimento para saber lidar com essas energias. O que de maneira prática é feito para vocês lidarem com isso? Acontece assim, a nossa corrente, a nossa gira, diferente de outras casas, Vitor, não é assim, por exemplo, numa sexta passa caboclo, na outra sexta passa preto velho, na outra sexta passa criança, na última sexta passa Exu. Nós nunca deu certo fazer o nosso rito dessa forma. Como que acontece? Durante ali o que nós vamos vibrando, durante aquilo que cada médium vai pensando, né, aqueles médiums que às vezes têm um compromisso dentro da linha da Umbanda, na linha de incorporação, vai vibrar em cima do médium, ou vibra na psique do médium, o padrão de entidade que vai ser comunicado naquele momento. Bom, mas invariavelmente passa mais guardião. Talvez por esse momento do planeta que nós estamos passando agora, você tem mais Exu na Terra para poder trabalhar as almas e as mentes. Mas já aconteceu, por exemplo, do atendimento estar ocorrendo, a entidade perceber que a vibração da corrente caiu, não por culpa dos médios, mas porque está vindo outras vibrações externas. Então ele solicita, até de uma forma bastante educada, que o atendimento aos consulentes que estão presentes na casa seja pausado, porque ele vai permitir ou pedir com que outras entidades auxiliares vão buscar lá fora esses irmãos desencarnados e desgarrados da lei que estão trafegando ali naquele momento. Esses irmãos são recepcionados, muitos não dão incorporação, são todos juntados dentro de vamos dizer assim, um invólucro de pensamento positivo e são imediatamente encaminhados ali para os hospitais da espiritualidade. Dito isso, a entidade volta na mesma linha de vibração anterior para dar sequência àquele atendimento. É muito semelhante ao que nós fazemos no plano físico, quando a gente fala aqui na nossa casa que a criança e o idoso têm atendimento preferencial. Então vai ter um montão de gente de 25, 30 anos de idade. Se chegar uma criança, nós vamos tentar encaixar ali no meio. Se chega um idoso, nós vamos tentar encaixar ali no meio. Então, tem uma quebra de uma linha de atendimento, sem diminuir a vibração da corrente, para que seja feito um atendimento um tanto mais emergencial, até para que não tenha assim, um comprometimento com o demais, né, o decorrer da linha de trabalho. Mas, então, assim, tudo isso sempre é seguindo a orientação do guia. Nunca é por um modismo ou porque o médium quer. O guia vibra, olha, melhor parar para a gente tomar conta disso. Então, carinhosamente, eu vou, quando eu não estou incorporado, peço para que os colegas cessem o atendimento. A gente vai fazer um atendimento no astral, vibracional, para depois voltar para atender os consulentes que estão ali junto conosco. Perfeito. Isso também bate com o que a gente faz aqui. Teve sessões em que aconteceu o seguinte, chegou um bebê, que era um caso emergencial, uma obsessão muito grave, e aí pararam os atendimentos, entrou a mãe com o bebê no colo, incorporaram 6 Exus da linha do Tata Caveira, e todos trabalharam em cima da mãe e do bebê. Então, assim, era um caso de muita urgência, de muita emergência. Depois solicitaram uma pequena pausa nos atendimentos e voltou a equipe de trabalho anterior. Eu acho que também era do Exu Tranca-Ruas.
Não, Aqui acontece claro. muito de quando a energia começa a cair de uma maneira muito discreta, o guia principal que estiver trabalhando na noite, através de mim, costuma pedir delicadamente para todo mundo descansar, parar uns 10 minutos para tomar água e ir no banheiro. Enquanto isso, normalmente fica uma, duas pessoas lá com a consulência, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, mantém todo mundo calmo, aí volta, todo mundo já pegou um gás de novo e continua os atendimentos. Só que algumas vezes volta com linha diferente. Isso acontece aí também? Já aconteceu, Vitor, não da linha voltar, né? Não de vir uma linha especificamente diferente. Mas, por exemplo, dos médiums, quando tem essa ocorrência, por exemplo, você está numa vibração de uma umbanda de orientação e precisa parar para ir para uma umbanda de resgate. De quando retorna aquilo que era a primeira umbanda que estava sendo praticada, os médios ainda estarem com essa energia proposta dessa corrente intermediária que passou e ter uma certa confusão. Mas não tem nenhum decréscimo, nenhuma perca de qualidade no atendimento. Porque imediatamente o orientador, no caso ali o Tranca-Ruas, né, uma entidade de lei, traz o médium numa condição de originalmente ele dar passividade àquelas entidades dos quais ele estava trabalhando. Então, assim, no primeiro momento, parece que tem uma queda de qualidade ou uma desatenção, mas não, é aquela transição, né, para deixar o corpo perispirítico do médium livre de toda e qualquer intercorrência do atendimento anterior, para que originalmente ele volte a dar aquele atendimento que é o que proveu ele sair da casa dele, que é o que fez com que ele vestisse o jaleco, que é o que fez com que ele pudesse bater a cabeça no congar. Ninguém vai para o terreiro, eu tenho comigo assim, que ninguém sai de casa, ninguém vai para o terreiro querendo buscar o pior dentro da casa, né? Eu costumo dizer assim, ó, que nós sabemos como que a corrente começa, com o Pai Nosso. A gente nunca sabe como termina. Então, entre começar com boa noite, seja bem-vindo, distribuir a senha, até terminar, pode acontecer o que for. Vale da nossa confiança, vale da nossa relação com as nossas entidades, e vale muito mais ainda também de nós sermos úteis naquele momento, né? É a diferença significativa que eu digo entre ser cavalo de umbanda e médium de umbanda. O cavalo de umbanda é só a montaria, ele só serve para aquilo. O médium não. O médium ele entra. Nós tivemos um caso recente, aliás, antes de nós cessarmos por conta da pandemia, uma colega que simpatizou muito com a Umbanda. Ah, mas eu não sou médium, eu não sou médium. Eu falei, não, você é médium sim. E ela começou como reikiana, teve um atendimento, que esse atendimento precisou de um pouco mais de energia. E eu sempre disse para ela, falei, pô, vai vir um Exu aí, cara. E nesse dia o Exu dela veio e tomou conta assim de quase todo o trabalho. Ela ficou extremamente exausta depois. E depois aquela brincadeira, ó, você tem dúvida ainda da tua mediunidade? Ou seja, enquanto você ser médium dentro da casa, você vai servir a falange A, B, C, D, ou seja, quem quiser depositar um voto de confiança em cima do teu trabalho. A partir do momento que você desejar ser cavalo, você só serve aquele. Sim. Né? Ou a santaria, ou a encantaria, ou outras entidades perversas ali que estão vibrando em cima de você. Ô, Diller, vamos alinhar essa visão aí. Como é que é a sua visão aí e que você passa aí para os meninos, para todo mundo aí no SEF, de cavalo de guia e médium? Aqui a gente tem um conceito que é mais ou menos o seguinte, em rápidas pinceladas. Às vezes o cavalo de guia é aquele camarada, né, do sexo masculino ou feminino, é o rapaz, a Sim. moça, o homossexual, tanto faz, que temos de tudo, que ele é muito bom, talvez na parte ritualística, talvez para dar um passe, fazer uma consulta, mas se tira às vezes um elemento, uma peça ali do ritual, ele não sabe mais o que fazer. Ele ainda está, talvez com a visão limitada, não que ele seja pior do que o outro. A visão É, que você tem aí de cavalo de guia tem alguma coisa a ver com isso? Como é que é essa visão de vocês? eu acho que vai talvez complementando isso que você disse. Por exemplo, nós já tivemos, né, bons médiums, assim, cara, que eu queria muito que eles estivessem trabalhando conosco,
até pela oportunidade que nós geramos e a troca de conhecimento, né? Médiuns que vêm de outras escolas de Umbanda. Mas, por exemplo, nós já não fazemos mais o uso do Maraf e também a gente usualmente não pita mais charuto, a entidade respeita o médium ali. E muitas vezes o médium, esse médium que vem nos visitar, ele também já é uma pessoa que tem uma conduta na vida dele. Ele não bebe, ele não fuma, às vezes é até um vegano. Mas quando a entidade dele chega, cara, a entidade quer tudo daquilo que nós não temos mais ali para oferecer. Sim. E a entidade fala, olha, se não tiver isso, eu levo o médium embora. Eu dealer, com profundo respeito não só a essa entidade, mas também ao médium, eu costumo dizer assim, olha, presta atenção nessa relação que você está tendo. Porque né, a entidade não pode ter uma birra, cara. Né? Não pode assim, não, se não tiver isso, eu não trabalho. Pô, então está vinculando e você está fugindo daquilo que seria uma linha de trabalho de caridade. Ponto. Se o médium começou a exigir muito, pode ficar desconfiado, né? Se o médium aceita isso de uma forma passiva, ele aceita qualquer outra coisa que a entidade vai falar para ele, cara. Entendeu? Que a entidade vai vibrar para ele. Já aconteceu de nós termos médiums, não só nos nossos grupos de estudo, mas também tentando vibrar dentro da nossa corrente ali. E eu falo, pô, isso aqui é uma pequena apostila, vamos trocar ideia. Não, a minha entidade falou que não é para eu estudar, que ela vai me ensinar tudo. E tá, e o que a sua entidade te trouxe de conhecimento? Né? Ele pode ser colocado à contraprova, a gente pode trazer isso à luz da razão? Não, a entidade não gosta. Pô, então, cara, procura reverberar de novo aí para saber o que está vibrando em cima de você, cara. Porque, infelizmente, Vitor, infelizmente, eu conheço histórias aqui, cara, de pessoas que são médiums ou foram médiums, assim, excelentes, cara. Uma capacidade de concentração, uma tipificação do trabalho fora de série. Mas permitiram, não sei se por gosto ou se por fraqueza, que vibrassem por sobre eles entidades que estavam desgarradas da lei. Infelizmente, cara, esses médiums, assim, quando foram experimentar o processo da velhice, que já não estavam mais ali com condições psíquicas ou orgânicas de trabalhar a mediunidade dentro das casas, foram duramente cobradas por essas entidades. Quer dizer, então, o exercício da mediunidade é para que nós tenhamos um organismo físico e psíquico proativo até o final dos nossos dias. Se ao eu não ter mais condição de servir dentro de uma casa, a entidade me castigar por isso, é porque aquele tempo todo que eu estava servindo, eu não estava servindo a casa, eu estava servindo a entidade. Sim, então, perfeito. grosseiramente falando, cara, é a diferença que eu tento fazer entre a pessoa do médium, o intermediário, do cavalo. Porque esse que é o cavalo, a entidade vai colocar um cabresto nele, um arreio, e fala, agora vamos para cá, agora vamos para lá, agora empina, agora deita, agora tal. E vai ser uma manifestação um tanto mais fantasiosa, vamos dizer assim, entendeu? Vai chamar atenção. Hoje ainda muita gente que chega na Umbanda procura essas manifestações, né? Ele vai encontrar, então, uma sintonia de vibração, assim, nesse tipo de coisa. Mas o médium não consegue nem pensar por ele mesmo, cara, porque também já virou uma relação de medo com a entidade, que nem eu falei agora mesmo, né? Antes de pausar o vídeo. Eu tenho uma relação de profundo respeito com a entidade Exu que me guia. Não de medo. É um profundo respeito. Sim. Se eu tiver medo dele, cara, se eu tiver medo que essa entidade me traz, eu não posso estar mais sendo dirigente de uma casa, entendeu? Nem médium. Se tem um medo ali, talvez tenha uma coação em cima. E isso é característica de espírito que está ainda afastado da luz. Perfeito. Ainda assim, o fato de nós termos essa relação relativamente positiva não nos impede, e agora é uma opinião minha também, e até os colegas que vão estar ouvindo aí podem refletir a respeito disso, o fato de nós estarmos debaixo de uma vibração positiva, né, de entidades que estão buscando nos guiar no caminho do bem, nós não podemos virar as costas se um dia, dentro da casa, estou dizendo aí, dentro da proposta de uma casa, da proteção de uma casa, vier vibrar sobre nós uma entidade que não está na lei. Porque nós podemos, como médium, dar oportunidade para essa entidade ter, através de nós, um choque anímico
e ela, então, quem sabe, se reverter numa entidade do bem. Ou Eu já vi. conhecer a proposta do bem. Se eu fechar o meu corpo só para um tipo de entidade e não acreditar que eu tenho proteção, inclusive para poder vibrar com outras entidades e trazê-las a caminho, essa entidade da linha do bem, eu não estou conseguindo nem colocar em prática aquilo que ela está me ensinando. Se você levar em consideração que a gente trabalha também durante o nosso sono físico, eu estou passando a escolher um trabalho e só quero os trabalhos mais fáceis. Ou seja, não estou servindo de intermediário, né? Não sou instrumento, eu sou aquele instrumento que está assim, ó, em caso de emergência quebra o vidro, mas tomara que você nunca tenha uma emergência para não ter que quebrar o vidro. Não, então eu não sirvo. É, Entendeu? o meu caboclo Sete Estrelas, ele costuma falar uma frase que é mais ou menos assim, eu não lembro as palavras certas, mas eu lembro o sentido, assim, o contexto. Se a caridade ela está sendo condicionada a, então não é com coração, então não é caridade, é interesse. É interesse. Mesmo que seja obscuro, né? Mesmo que seja inculto no nosso inconsciente, que nós nem fazemos ideia do que possa ser. Mas por isso, assim, eu tenho uma palavra que eu digo, e eu vejo muito esse exemplo no Chico. Já compartilhei desse pensamento com alguns colegas de Umbanda, eu tenho certeza que muitos entenderam, e talvez por entenderem essa palavra, eles estão hoje seguros, né, trafegando seguro dentro dessa nossa escola de Umbanda. Chico desenvolveu um papel dele como médium com resignação e renúncia. Essa palavra renúncia, cara, é extremamente significativa no desenvolvimento do médium. Não sejamos igual a Chico, é impossível ser igual a ele, cara. A gente não pode ter essa pretensão. Mas dentro daquilo que é a nossa proposta de médium na Terra, desse nosso compromisso, aquelas coisas dos quais a gente pode renunciar, fará de nós médiums melhores dentro dessa nossa seara. Perfeito. Até porque a gente pode renunciar no primeiro momento e colher os louros dessa nossa renúncia lá adiante, né? Por exemplo, eu posso renunciar a alguns fatores da minha vida agora, mas posso gozar deles tendo sanidade e boa saúde lá na frente, quando aquele meu compromisso mediúnico para com uma casa já tiver terminado. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que os médiuns poderiam refletir a respeito. O papel da renúncia, né? O que eu posso renunciar para a causa? Não para a casa, para a causa. Uma coisa que o meu orientador anteriormente falava também era o seguinte, Vitor, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Muita gente às vezes fala assim, nossa, ali tem um templo sagrado, ali tem um templo sagrado, ali tem um templo sagrado de Umbanda. O templo só é sagrado se nós nos juntarmos em sacracidade dentro dele. Perfeito. Senão é só uma casa de tijolo, entendeu? Senão é só um... Se não tiver uma vibração sagrada ali dentro para poder promover o atendimento, o templo não é nada, é só uma casa com uma placa na frente ali, entendeu? E eu compartilho muito desse pensamento. Por isso que o sagrado precisa estar, na medida do possível, presente e atuante dentro de nós aí o tempo todo. Perfeito. Eu vi um decreto de desapego num treinamento que a gente fez aí de apometria com um baita médium e amigo nosso lá de Fortaleza. Lá falava o seguinte, assim, que a gente fazer uma renúncia em prol do sacrifício de algumas coisas, que na verdade é se entregar ao sagrado ofício de realizar outras. Perfeito. Mas isso há sempre de ser uma decisão muito íntima e pessoal de cada um, né? Tanto que não pode estar... ela não pode estar circunscrita em livro, nem pode ser regra. Entendeu? Por exemplo, todos os meus colegas, né, todas as pessoas assim, aqui da nossa casa que estiverem me ouvindo aqui agora, vão se identificar nesse papel. Por exemplo, o primeiro lugar é a família, né? Você tem ali um compromisso mediúnico, mas antes nós somos médiums de nós mesmos, né, no sentido que nós aprendemos. Num segundo momento, somos médiums daqueles indivíduos que compõem a nossa família. Num terceiro momento, somos médiums dentro de uma casa em prol de uma caridade que nós estamos nos dispondo a pregar. Se nós invertermos isso e colocarmos a casa num primeiro momento e renunciarmos imediatamente a essas duas propostas anteriores, que é o nosso seio de família e a nós mesmos, somos médiuns falhos lá na ponta, entendeu?
Por isso que a renúncia é muito individual, é particular de cada um, e cada um vai ou não fazer a seu tempo. Perfeito. Excelente. Odile, vou te pedir para passar mais algumas experiências que você teve aí durante esses vários anos de atendimento aí, não só no SF, mas de outras vivências que você teve. Se você me permitir, eu queria falar um pouquinho sobre dragões na Umbanda. Perfeito. Deixa eu Vamos fazer um lá. registro aqui. Tá. Agora, há pouco, eu estava terminando um curso de Reiki e uma aluna de nível 1 falou que durante a iniciação dela, ela percebeu um dragão. E a gente ficou falando um pouco sobre isso e agora você trouxe novamente esse conteúdo. Bom, eu quero falar da nossa experiência, né, da experiência da casa aqui, né, da experiência do Grupo ECF. E por que chama Grupo ECF, né, cara? Quando a gente iniciou o nosso trabalho, todo mundo falava, não, tem que chamar a casa Pai João de Aruanda, tem que chamar casa Pai Joaquim de alguma coisa, casa Caboclo alguma coisa. Eu falei, não, cara, não tá dando certo, né? E aí o seu Tranca pegou e falou assim, não, tem que ser Esperança, Caridade e Fé. Né? Esperança, Caridade e Fé. Então vem o ECF. E o nosso logo, como o pessoal pode ver aí, é uma árvore, né? E ele diz pra gente assim, olha, enquanto essas raízes forem profundas, os galhos vão ramificar. O que eu entendi por raízes profundas, né? Essa base sólida, não só do espiritismo kardecista, mas desse fundamento da Umbanda de caridade. E dentro daquilo que é a seiva da árvore, que é esse pensamento universalista, ramificar galhos, por maiores que eles possam ser, a fim de que os frutos possam, inclusive, cair longe. Não necessariamente só dentro do nosso quintal. Esse é um ponto. Então eu quero trazer aqui o que seria a primeira experiência do dragão. Foi assim, nós tivemos dentro do grupo de estudo ainda, despretensiosamente, nós não tínhamos a ideia de buscar uma casa. Nós recebemos uma família, e essa família estava demandada, cara. Estava assim, sabe, hoje nós sabemos que o casal se desfez, né? Cada um foi seguir um lado ali. Ou seja, cumpriram ou não aquilo que era o compromisso do casamento, do matrimônio. Compromisso espiritual, reencarnatório, naquele sentido. Mas a família estava muito demandada, cara. Estava muito... tudo dando errado, pegando fogo, carro quebrando, enfim, essas histórias que a gente está cansado de saber. E a família procurou ajuda, né? A família inteira, o casal mais os 4 filhos foram procurar ajuda lá dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de estudo. Nesse dia, que foi um sábado, mais ou menos umas 17 horas, o seu Tranca-Rua pediu permissão, deu passividade, deu algumas orientações para alguns médiuns que estavam presentes, pediu para que pudesse abrir um pouco mais de espaço, fez com que eu fosse até onde nós tínhamos uma troqueira adaptada, um ponto de força adaptado, para fazer uma vibração. E depois ele desincorporou, mas ficou presente conosco ali. Para que pudesse quebrar essa vibração negativa que estava em cima dessa família, ele avisou que viria uma outra entidade. E nem eu sabia que viria uma entidade vibrando com uma força tão grande, Vitor. Tão grande, tão grande. E que, assim, por mais que eu tento ter toda uma educação, me contorceu, passei muito mal depois. Foi uma experiência negativa do ponto de vista físico, mas positiva do ponto de vista experimental para com a mediunidade. E nós tínhamos no grupo uma médium vidente de mão cheia, cara. Quase clarividente. E quando essa entidade deu a passividade, muitos ainda estavam confundindo ele com o Exu. E balbuciando algumas palavras, ele disse, não, eu não sou o Exu, espero que vocês possam olhar melhor. E essa médium vidente pediu que o médium, no caso eu, virasse de costas. Quando eu virei, ela disse, você tem asas, então você é um dragão. Quando ela teve essa dedução, aí que ele foi se apresentar. Quando ele se apresentou como tal, aquela entidade que estava demandando aquela família como um todo, se manifestou, Vitor. E ali teve assim, eu posso te dizer que foi uma guerra, cara. Mas a entidade que
tem esse estereótipo de dragão não falou alto, não fez nenhum absurdo de magia, não fez nada. Simplesmente a presença dele no recinto colocou ordem na coisa. Dizem os videntes que percebeu que ele trazia várias outras entidades junto com ele. Para que ele pudesse levar essa entidade de maneira, ele abriu um dos elos da corrente e fez com que incorporasse uma dessas entidades que estava caminhando com ele há bastante tempo. Ou seja, ele trocou de lugar. Ele colocou alguém que já estava cansado de sofrer e colocou alguém que ia começar o sofrimento da lei até então. Depois, foi uma experiência assim, fisicamente falando, eu fiquei extremamente desgastado. Demorou para eu poder compreender a possibilidade dessa incorporação. É uma incorporação, pelo menos na nossa casa, ela é extremamente rara, extremamente rara. No local que nós estamos hoje, vai fazer mais ou menos 2 anos e meio. Eu não lembro dessa incorporação. Não, 2 anos e meio não, 2 anos aproximadamente, pouco mais. Eu não lembro de ter ocorrido essa incorporação. No outro imóvel, onde eu digo que nós estávamos mais próximos a um pronto-socorro, era um tanto mais comum. Mas, cara, era uma incorporação que ocorria 2, 3 vezes ao ano. E quando essa entidade vinha, ou seja, essa energia dessa entidade vinha, não vinha para passar recado, Vitor. Vinha para poder resolver uma questão que muitas vezes o Exu já não queria mais se envolver. E num determinado período, e sempre tem uma curiosidade, né? Todo mundo fala, mas dragão, dragão, dragão. A gente encontra uma narrativa do dragão nos livros, no Legião, nos livros do Robson Pinheiro, e a gente encontra uma narrativa do dragão como objeto da lei atuante, com a permissão de Deus, nos livros de André Luiz, o livro Libertação principalmente. Então, essa foi uma experiência, cara, que eu trago como, não como um orgulho, nossa, que orgulho que eu tenho de dar passividade nessa entidade, mas algo que é significativo, inclusive para que eu possa entender a lei. E um dia, vou contar uma outra parte dessa história, tá? Prometo não me alongar muito. Um dia nós terminamos a nossa gira, né? A nossa corrente, na sexta-feira, e foi uma sexta-feira que teve passividade de dragão. Inclusive, quando ele chegava, sempre tinham céticos, né? Mesmo outros médiums de Umbanda, médium ficava lá de braço cruzado, não, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E o dragão saía colocando a mão em todo mundo, Vitor. Assim, ele encostava a mão, a pessoa caía, cara. Coisa assim que... uma energia muito grande. E teve um dia que ele trouxe outras entidades similares para poder terminar o trabalho lá. Bom, não vou entrar no detalhe em si do trabalho, mas era um trabalho especificamente pesado. E aí vieram me questionar, mas tem um camarada lá no YouTube que ele fala sobre os dragões, que essas entidades não vibram mais por aqui, que essas entidades, né, já estão em outras esferas. Eu percebi que tem uma confusão entre o dragão na Umbanda e os draconianos e os reptilianos. Isso. São entidades distintas, cara. Totalmente diferente. Completamente diferentes, entendeu? Mas muitos se apegam naquilo que seria uma forma, né, perispirítica, a forma física dessa entidade. Não, o dragão tem uma vibração completamente diferente. E aí eu quero contar uma história aqui. Essa história que me falou foi o seu Tranca-Rua das Almas. Quem sabe dessa história só é o meu filho, o Aron. Não sei se ele está nos acompanhando agora. Mas se ele não estiver nos acompanhando, depois ele vai ver essa live. Foi o seguinte. Um dia a gente estava vindo lá da corrente, fechamos lá o centro mais ou menos 1h30 da manhã. Descemos a pé, ele me parou ali na porta de casa. Ele, não, olha, não estou conformado com a figura de dragão, preciso aprender mais, aprender mais. Falei, cara, a hora que Exu te der permissão, você aprende, cara. Eu não posso te falar nada além daquilo que você não tem condição de entender. Mas eu acabei passando para ele lá uma informação e eu quero passar essa informação também. E cada um de vocês que estiver ouvindo aí vai levar no coração e vai refletir a respeito disso depois. E pode também, se você tiver a oportunidade, pergunta 2 coisas para Exu. Uma é essa história que eu vou falar. E outra, que vocês possam ter assim, a petulância e a coragem de chegar na frente de um guardião, de um Exu de lei, e pergunta para ele se Jesus é Mojibá. Vamos ver a resposta que o Exu vai dar. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, ó.
de fato, esses dragões eram para ser dizimados, né? Porque eles interferiram, infringiam muito as leis cósmicas, né? O sentido da lei de Deus. Eles eram completamente controversos, assim, não eram nem anjos decaídos, né? Porque é de um conhecimento, cara, e são seres de tamanha ancestralidade que surgem de forma muito rara, muito mais vinculada aos magos negros do que qualquer outra linha de devoção à bondade, caridade e recuperação. Exu me diz que teve, há milhões de anos, uma reunião interplanetária e multi-universo, né, multi-universalista, onde arcanjos decidiram que iriam dar fim nos dragões, cara. Falaram, não, cara, não adianta, eles são rebeldes, eles não aprendem, não vão evoluir. São entidades assim que não adianta a gente trazer um deles no nosso meio, que eles acabam perseverando na maldade. Então vamos dar fim, vamos dizimar dentro das teorias de extinções. Porém, tiveram os dragões um intercessor que também advoga em nossa causa, cara. Jesus, cara, do alto da tua magnificência, vamos dizer assim, interferiu e falou, não, pera lá, cara, vamos dar um propósito divino, vamos dar um propósito de lei para essas entidades. Melhor do que nós dizimá-los, eles, porque eles não aprendem nada, vamos deixar eles desempenhando um papel que é muito mais comum a eles do que qualquer um de nós. Vamos nos ocupar de outras coisas e vamos deixar os dragões tomando conta de outros rebeldes, tanto quanto eles lá. Então, hoje, dragão tem essa função de carcereiro nas lacunas mais profundas da espiritualidade, cara, porque não existe outras entidades que poderiam tomar conta de espíritos rebeldes e perversos e trevosos sem que pudesse se contaminar. Então, bebendo da cultura de Gubbio, né, quando falou para André Luiz que a função de dragão era cuidar de perversos iguais tanto quanto eles eram, e que ainda assim eles estavam debaixo da mão de Deus, eles estavam trabalhando no propósito divino. Então, quando a gente ouve essa história, essa imagem do dragão perverso, pode ser que ainda existam, porém muitos já estão devotados no caminho da lei. Se não estão completamente convertidos na plenitude de Deus, também já não são mais facultados a trabalhar o mal, né, diante da psicosfera de magos negros. Essa é a entidade dragão que vibra aqui, não no nosso terreiro, né, vamos dizer assim, mas quando existe uma demanda potentosa do qual o seu tranca-rua, do alto que ele está, ele prefere não descer mais e nem nos comprometer, ele abre passagem para que essa entidade magnífica venha e faça um trabalho fora de série. Vitor, muito séria, muito reta, não fala muito, não manda recado, vamos dizer assim. E quando ele chega, para, velho. A água para o barulho da rua, a atmosfera da sala fica extremamente mais gelada. Só quem está presente ali para poder viver e depois testemunhar o que é estar diante de uma entidade tão poderosa como essa. Perfeito. É isso que eu queria passar para vocês aí. Perfeito. Nós, aqui no Jardim, tivemos algumas vivências com dragões também, mas quem sabe é só a Cláudia que está nos acompanhando aqui e o Kodan, terapeuta. Então foi quando fizemos o curso de apometria, nós três, com o médium lá de Fortaleza, tinha um dragão desses dragões guardiões, que se manifesta em pé, com asas, com armadura, espadado, totalmente em silêncio, apenas a atmosfera da sua presença harmonizou o ambiente energético, até mesmo porque num curso para aprender a lidar com a magia, como é a apometria, para saber lidar com magos, sofremos diversas interferências e diversos ataques. Então Sim. ele esteve ali nos guardando, nos dando essa salvaguarda, nos dando essa proteção e apenas em silêncio. Desapareceu, voltou algumas horas depois e no outro dia, depois eu não tive mais contato com eles.
Em Reiki, especificamente, eu já tive umas 3 experiências com dragão. Um não falava, um passou uma mensagem e um só apareceu e saiu. Mas quando eles chegam, é porque o nível de assédio está absurdamente mais alto que os próprios guias de Umbanda preferem pedir ajuda. E nem Perfeito. sempre quem vai ajudar são os arcanjos, são os orixás, guardadas as devidas reverências a todos, mas tem trabalho que é a outra polaridade que ele vai saber controlar. Até mesmo porque Sim, sim. eles têm conhecimento de causa, porque um dia já foram assim. É bem isso mesmo. Tanto que, é, se você me perguntar assim, ah, mas é uma experiência, uma incorporação que você sente saudade? Não. Porque se tiver de novo, porque alguma coisa está acontecendo de errado, entendeu? Sim, Alguma coisa especificamente aqui na nossa região, ou especificamente alguma energia na nossa casa, não necessariamente da casa, mas de alguém que está ali para passar por um atendimento. Mas assim, é algo extremamente desgastante. Depois que ele vai, encerra o trabalho, entendeu? Não tem esse lance de, não, vamos dar continuidade, não. Ele vai, acaba, cada um para sua casa depois, e fica 2, 3 dias ali no processo de recuperação físico, alimentar, hidratação, e controlando a psique, né? Procurando, se ficou algum resquício, apagar tudo aquilo que foi a experiência de semividência, né? Aquilo que a nossa mente se permitiu ver do tipo de trabalho que ele estava fazendo lá, para que não sejamos tentados a repetir o tipo de trabalho. Nós não temos essa estrutura. É isso que eu queria perfeito. trazer assim como uma experiência, cara. E são entidades assim que não respondem à evocação, né? Porque por mais que hoje eles estão à margem da lei, eles entendem que tem uma lei e entendem que estão assim subjetivados, né, circunscritos à própria lei. E com o tempo certo, de acordo com a evolução dos mundos, eles também vão ter uma oportunidade de evolução. Mas eu acho que eles reconhecem, né, a envergadura de quem advogou em causa deles, né, que foi a própria figura de Jesus. Porque se não fosse esse, de fato, os arcanjos teriam dizimado ali os dragões e provavelmente nós não teríamos esse tipo de informação que haverá um dia que eles tivessem existido aqui dentro da nossa crosta, da nossa esfera como um todo. Perfeito. Ô, Dile, eu sinto aqui que por hoje já é o suficiente. Eu quero marcar com você para um outro dia para a gente falar mais experiências, talvez experiências que vocês tiveram aí com seres extraterrestres também, algo nesse A próxima... sentido, tá bom? Não, perfeito. Eu queria que você pudesse me dar uma oportunidade, de repente, anota na tua agenda aí. é, a próxima vez que nós nos encontrarmos, se aí o pessoal que está acompanhando também pode, inclusive, convidar outras pessoas, eu queria estar passando para vocês aí o que foi a minha experiência na ayahuasca, né? Que também Perfeito, foi uma vivência perfeito. muito particular. Passar para vocês aí para que cada um possa ter a sua própria conclusão e quantos, né, outras oportunidades, as pautas que nós tivermos adiante aí, a gente ter oportunidade desse bate-papo. Excelente. Pessoal, então por hoje é só, vamos ficando por aqui. Já são quase 2 horas de live. Agradeço o Diller pela disposição aí de estar desprendendo seu precioso tempo para estar respondendo nossas perguntas aí, nesse bate-papo que, pelo menos para mim, foi muito agradável. Foi um prazer reencontrá-lo aí depois de tantos anos e que tenhamos várias próximas vezes. A todos que nos assistiram, um saravá fraterno, a luz de Pai Oxalá abençoe, encaminhe e proteja todo mundo. E vamos ficando por Que assim aqui. seja. Que assim seja. O agradecimento, né, a paciência de todo mundo que esteve conosco até então, Vitor, e que a gente possa estar junto em outras oportunidades. E quem sabe a gente possa também, se não em 2020, no próximo ano, a gente ter um encontro físico, né? Ou eu vou para aí, ou você vem para cá, pelo menos para a gente vibrar um dia junto em meditação. Valeu, meu Perfeito. irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Axé.